um pediatra atento, que age, né, no início, age precocemente, ele faz a diferença na vida da criança. Essa é uma ferramenta que o pediatra precisa utilizar no consultório. Se o pediatra do seu filho não avalia o desenvolvimento do seu filho, tem alguma coisa errada. Não guardem dúvidas, né? E não se satisfez com aquela opinião. Se você acha que o seu filho tem alguma questão, né, que precisa ser melhor investigada ou trabalhada, busquem outra opinião, né? Não guarde para si aquilo que a gente pode resolver. Da gente não perder o tempo, né? Porque quanto antes for diagnosticado, melhor. Melhor para você, melhor para a criança e melhor para a família, né? Olá, seja bem-vindo ao Fantástico Mundo. O Fantástico Mundo é um projeto dedicado às pessoas com transtorno do espectro autista e aos seus familiares, cuidadores, educadores, médicos e profissionais de apoio, com a missão de facilitar o acesso a informações, dicas, orientações sobre esse universo, a partir de conteúdos de qualidade, sempre orientado por profissionais capacitados. Através de entrevistas com especialistas e familiares, traremos aqui uma perspectiva educativa, proporcionando informações precisas e atuais sobre o assunto. Venha conosco nessa fascinante jornada. E nesse primeiro episódio, nós contamos com a presença da doutora Larissa, que é médica pediatra no Núcleo de Terapias Especiais da Unimed Natal, e com a psicóloga Isabel, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental e que atua no espaço Multiterapias. Vamos falar desse momento inicial que pode gerar tantas dúvidas, o diagnóstico. E também contamos com a presença da Denise, que é mãe do Álvaro, e teve seu diagnóstico precocemente feito por um pediatra. E a gente já fala exatamente disso, né? Fala do diagnóstico. Doutora Larissa, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, né? É o ponto de partida para tudo. E o médico pediatra pode fazer isso. Sem dúvida, né? O pediatra é o profissional que acompanha a criança desde o nascimento. Na verdade, hoje a gente acompanha até antes, existe a consulta de pré-natal pediátrico, que a gente já tem esse contato com a família previamente, né, o nascimento. E aí a gente acompanha pelo menos mensalmente até completar 1 ano de vida. Então, é o profissional realmente que está ali mais próximo da criança. Então, a parte de avaliação de desenvolvimento, eu acredito que seja uma das partes fundamentais e mais importantes da consulta de puericultura, né? Que é essa consulta de acompanhamento. E o pediatra, sem dúvidas, é o profissional que está ali capacitado, né? Para detectar atrasos, né? Alguma habilidade que, porventura, já deveria ter sido alcançada e a criança ainda não alcançou, ouvindo a família, que é quem traz para a gente o que observa no dia a dia da criança, porque o tempo que a gente tem ali é muito pouco, né, para avaliar. Então, a família muitas vezes é que já nos norteia, já nos traz essa queixa, que a criança não conseguiu atingir algum marco, não conseguiu desenvolver alguma habilidade. Então, o pediatra, sem dúvida, é uma peça fundamental nesse caminho do diagnóstico. A gente vê muitas pessoas esperando, principalmente as famílias, né, naquela angústia de que seja um profissional especializado. Né? Mas, como a senhora falou, o pediatra está acompanhando ali todos os marcos, né? Então, ele está preparado para fazer esse diagnóstico. Sim, deveria, pelo menos, estar, né? E hoje em dia, principalmente, a gente precisa estar buscando o tempo todo aprofundar nossos conhecimentos, fazer aperfeiçoamentos, embora a faculdade, a residência de pediatria, muitas vezes não aprofunde como deveria, como é o caso da residência de neuropediatria, que eles têm todo um aprofundamento, né? Mas, como eu falei, como nós somos os profissionais da linha de frente, nós que estamos ali em contato direto com as crianças por mais vezes, né, durante o ano, a gente precisa buscar esse conhecimento e detectar, saber identificar essas situações. Não precisa ser um neuropediatra, né? O pediatra, ele pode, inclusive, fechar o diagnóstico, né? Mas o que é que a gente faz geralmente? A gente identifica as dificuldades, os atrasos e a gente encaminha para os profissionais, né? Para a equipe multidisciplinar naquela área que a gente identifica a necessidade da criança, em paralelo com a avaliação do neuropediatra. Pois é, e a gente traz para a equipe multidisciplinar e quem é que está ali na linha de frente da equipe? Doutora Isabel, né? Aí já pega esse diagnóstico ali, identificado pelo médico, recebe. Qual é o passo seguinte? Às vezes, o médico, né? Às vezes, quando o médico faz às vezes nem faz o diagnóstico em si, né? Manda para a investigação
para a gente poder avaliar essa criança e aí volta para o médico e esse diagnóstico é fechado, né? Comumente isso é um processo que pode acontecer também, né? E aí, não é um diagnóstico rápido, né? isso, Não. exatamente. E aí precisa-se da equipe multidisciplinar, né? Do psicólogo, do fono, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, né? Cada um faz o seu parecer e aí as famílias voltam para o médico, né? E o médico de fato, vamos fechar esse diagnóstico ou não? Vamos mais tempo de terapia para a gente poder fechar esse diagnóstico, né? Com certeza, com convicção. Muitas das vezes a gente sabe que é uma criança que quando a gente bate o olho, né? Já identifica. E outras não, né? Outras tá ali, eu costumo dizer que o TEA, nível de suporte 1, não é tão leve, né? Então, às vezes, tem essa nuance, né? Às vezes, as crianças ficam mesmo nesse limbo, né? E a gente precisa de mais tempo de intervenção. Mas isso não quer dizer que, não tem diagnóstico, não vai fazer intervenção. Não, vai fazer. E aí, à medida que a gente observar, a gente, né, faz o relatório, né, a família volta para o neuro ou para o pediatra e esse diagnóstico é fechado, né? O processo terapêutico, ele vai acontecer com ou sem esse laudo fechado, né? A partir do momento a que criança tem a não vai suspeita, ficar parada. Não. Isso. A partir do momento que tem a suspeita, e às vezes a criança ela não vai estar exatamente dentro do espectro autista, ela vai ter atrasos isolados, né? Isso. Atraso da fala, ou alguma questão comportamental, ou alguma questão motora. Alguma questão sensorial. Sensorial, também, né? exatamente. Então, a gente identifica, encaminha para o profissional especialista naquela área, ele vai avaliar e muitas vezes ele que vai sinalizar, ele vai dizer, às vezes o pediatra ele identifica um atraso na fala, naquele momento, ou então a família só traz essa queixa, Isso. né? E a gente ali não identifica atrasos maiores, questões maiores na consulta. Então, a gente caminha para o fonoaudiólogo, que foi o que mais chamou a atenção. E, às vezes, com o passar do tempo na terapia, a causa. o fono ou a fono, ele começa a identificar que tem outras questões associadas. Isso. E o próprio fono já sinaliza para o pediatra ou para a mãe, diz, fala com o pediatra, pede para ele encaminhar para um terapeuta ocupacional, porque eu acredito que tem uma questão sensorial aqui associada, né? E aí, é a importância desse trabalho em conjunto, da equipe, porque a gente vai justamente, um avalia uma coisa, já sinaliza para o outro, e a criança só tem a ganhar com isso. E foi exatamente o que aconteceu com a Denise e com o Álvaro, né? No momento do diagnóstico, que foi feito pelo pediatra. Isso. No nosso acompanhamento mensal com o pediatra, né? Como ele já conhece, tá ali todo mês, sabe as pediatra que características. você já tinha passado por alguns, né? Isso. Diga-se de passagem. Isso. O Álvaro já tinha 3 anos, então ele já tinha passado por outros pediatras. Coincidiu aí em mudanças, né, de logística, eu acabei mudando também de pediatra. E aí acabou sendo o doutor Julião, que no passar do tempo, mais ou menos com 6 meses, ele já levantou essa suspeita. Ele, mãezinha, eu acho que ele tem autismo, vamos investigar? Né, porque todos os estímulos que eu estou fazendo aqui indica que sim. E aí foi quando ele fez o encaminhamento, foi como a doutora falou, fez o encaminhamento para o neuropediatra, para que se iniciasse essa investigação, que foi muito importante. Então, inicialmente, ele começou fazendo fono e terapia ocupacional, a gente passou 1 ano fazendo o que a gente chama de terapia convencional, né, porque a criança ainda não tem um diagnóstico fechado e está sendo investigado pela fono e pela TO. E sendo estimulado. Que aí foi, após esse 1 ano, a fono e a TO fizeram os laudos, retornei para o neuro, e aí foi quando ele fechou o diagnóstico de autismo, e aí acrescentou, pela solicitação da fono e da TO, as outras terapias que era necessário para que ele viesse evoluir, né, no decorrer dos anos. E o que é que significou ter o diagnóstico? Eu sei que você não parou em nenhum momento de cuidar de seu filho, né? A todo momento, fazendo as terapias, mas recebeu o diagnóstico de fato. Assim que eu recebi, né, aquele baque, né, nenhuma a gente tem aquela esperança que não tenha nada, né? A gente não quer que nosso filho tenha nada. E era um mundo até então desconhecido para mim, né? A gente fala autismo, você vê muito, vai no Instagram, vai na internet autismo, mas a gente só conhece ali a pontinha do iceberg, vamos dizer assim, não sabe o que está por baixo. E a partir do momento que você entra, né, nesse mundo, né, seu filho foi diagnosticado, eu acho que toda mãe, né? Até quando o filho está gripado, a gente vai pesquisar, a gente vai atrás, vai Doutor entender. Google, né? Doutor Google. Doutor Google vai lá auxiliando. E aí fui mergulhar nesse mundo, até mesmo para que não deixasse só na parte clínica, porque em casa também
A gente tem que ter o estímulo, né? E aí já é a orientação de todos os Fundamental. profissionais. A família também é fundamental nessa parte. E a gente abraçou. Foi diagnosticado, Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer, né? Para que ele evolua, que ele desenvolva, qual é o nosso papel. E, através do pediatra, a gente conseguiu aí ter esse diagnóstico precoce. Hoje ele está com 6 anos e foi uma evolução, assim, muito grande. Eu só tenho a agradecer realmente por não ter que ficar esperando, né? Foram 2 anos que ele fez a terapia, depois do diagnóstico, e foi uma evolução muito grande. E uma evolução muito grande significa o quê, né? Porque antes da gente começar aqui a gravação, você estava falando exatamente assim de como ele evoluiu e pontuar um pouquinho para quem está acompanhando a gente, para as mães que estão passando por esse momento Sim. de diagnóstico, né? E o que elas podem esperar, que eu sei que cada caso é um caso, né? Sim. Cada filho é um filho, mas que é possível, né? Porque eu imagino que você, quando tem o diagnóstico e a mãe não quer, né? É o mundo caindo sobre você, né? E o mundo não está perdido, nada está perdido, né? É verdade. Eu ficava muito naquela pergunta, ai meu Deus, meu filho vai ser muito dependente, né? Eu vou ter que me doar, não mais como eu já estava doando, mas 100% dependente de mim, né? E aí com parceria com o pai, também a avós, toda a família, ela entra aí, é um conjunto, é um time também ali, né, nos bastidores, ajudando nesse desenvolvimento. E é importante que a família, ela tenha, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, porque é corrido, não é fácil. De manhã tem uma terapia, ele passa muitas horas na clínica fazendo, aí depois corre, tem que levar para a escola, e é importante que a família, ela abrace, né, para que ele consiga desenvolver, e você consegue ver. Inicialmente não se espantem. Inicialmente não é um milagre, né, não é um ato que ele vai lá, saiu da terapia, Não, já vai sair, né? não tem como apertar o botão, mas no decorrer de 1 ano, eu já vi a evolução. E é isso, gente, isso dá um alívio tão grande, a gente vê que realmente, de fato, está valendo a pena, está funcionando e não é só historinha da carochinha, realmente faz a diferença. Estava vendo aqui ela falando da rede de apoio, né? E acaba que a psicóloga abraça não só a família, mas também a família ali, o núcleo familiar, mas a rede de apoio acaba sendo também um pouquinho da extensão do que você está trabalhando ali, né? Isso, né? Denise trouxe um ponto importante, né? Essa chegada do diagnóstico, né? A gente vive isso, né? Do luto, né? Muitas famílias passam por todo esse processo, né, da negação. Claro, cada família tem o seu curso, né? Algumas famílias se debruçam mais sobre esse diagnóstico e outras famílias negam um pouco esse diagnóstico, né? E aí, como ela disse, né, ninguém espera ter um filho que tem algum diagnóstico, mas a gente não controla tudo na nossa vida, né? E intercorrências, elas podem acontecer. E aí, que bom que temos hoje terapias, né, que dão conta, né, que minimizam essas questões, né? E aí a gente precisa arregaçar as mangas, porque a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? E a gente vai mesmo, né? Como a Denise bem disse, né? A família inteira se mobilizou. Isso é muito importante para o processo terapêutico dessa criança, né? A terapia, ela é importante, mas a criança vai para a terapia, algumas crianças até ficam muitas horas na terapia, mas a maior parte do tempo essa criança está onde? Em casa, né? E na escola, né? Então, eu costumo dizer que é uma tríade, né? Que funciona. Casa, escola e clínica. Se a gente não se comunica, o processo não flui. Né? Se a gente não está empenhado no processo, se a gente não segue as orientações do terapeuta, esperar um milagre, né? A gente precisa fazer também um pouquinho do nosso milagre, né, acontecer. E aí, cada dia é um dia. É como Denise disse, não é um botão que a gente aperta e a criança se transforma num Transformers, como a gente faz com as crianças na terapia, né? Então, é um processo. Eu estou fazendo a minha parte em casa, né? Eu tô perpassando as orientações que eu recebo na terapia para a escola, né? Como é que está sendo esse fluxo? Né? Eu acho que é uma tríade e quando as peças se encaixam, a coisa flui, né? E a gente vê uma evolução como a de Álvaro, por exemplo. Pois é, né? a gente trouxe aqui o caso do Álvaro, né? Da Denise, uma mãe que quis, né? Que abriu o coração para ir atrás do diagnóstico do filho, que aceitou, né? Mesmo com as dificuldades, que não, imagino que não tenha sido fácil, né? A gente está falando aqui, depois de tudo passou, que ele está evoluindo, né? Que você só vê ganhos, né? Mas imagino que o momento
momento tenha sido muito complicado. E aí eu pergunto para você, doutora Larissa, como é que é? Como é que são os pais que chegam ao consultório, né? Chegam aqueles que têm a certeza de que o filho tem alguma coisa, aqueles que estão negando. Como é o jogo de cintura do médico nesse momento? A gente tem vários cenários, né? Nós temos hoje, com esse acesso tão fácil, né, e tão intenso às informações, os pais, eles chegam muitas vezes ali com o diagnóstico fechado. Para eles, eles têm certeza que o filho tem o diagnóstico. Inclusive, já quer que a gente dê o laudo, e aí a gente tem que explicar que não é tão simples assim, que precisa de todo um processo de investigação. É uma coisa muito séria você fechar um laudo, né? Você dizer que aquela criança tem um diagnóstico. Você está determinando ali quais as condutas vão ser tomadas, quais as terapias que aquela criança precisa fazer. Então, a gente se depara com os pais que já vêm com a certeza que, às vezes, a criança tem alguns atrasos pontuais, por exemplo, um atraso de linguagem isolado. Durante a consulta, eu avalio todos os outros aspectos e não enxergo outros atrasos. Faço perguntas, né, sobre o dia a dia, sobre a rotina, porque isso é importante. Muita coisa a gente não consegue avaliar naquele tempo de consulta. E a criança, às vezes, ela vai ter um comportamento diferente lá dentro do consultório do que ela tem em casa, né? Muitas vezes não está tão à vontade, às vezes não né? está à vontade, não é o ambiente dela. Então, às vezes, a criança não está falando ali, não está interagindo porque ela está com medo, porque ela está com vergonha, porque não é um ambiente que ela está acostumada. Então, eu não posso tirar conclusões por aquela amostra, por aquele momento isolado. Então, para isso, a gente tem ferramentas. Eu até trouxe aqui a cadernetinha de saúde aqui do meu filho, para mostrar que a própria caderneta, ela tem uma ferramenta que os próprios pais podem avaliar em casa. Na verdade, tem duas ferramentas, né? Aqui é quando já existe uma suspeita que a criança possa estar dentro do espectro, que é o MCHAT, que a gente chama, né? Então, são algumas perguntas, e aí os pais mesmos vão avaliar e vão ver sim ou não, né? Vou dar um exemplo. Se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para esse objeto, né? Então, sim ou não? E aí tem perguntas de várias áreas. Eu acho que isso é novidade, né? Porque eu acho que na minha época não tinha, faz não. Faz alguns anos. Certo? Então, os pais têm questões aqui de todas as áreas, da parte de linguagem, da parte de comportamento. Né? Os pais podem ter aqui por essa avaliação, por esse checklist, uma noção. O pediatra deve fazer essa avaliação também no caso de suspeita no consultório, tá? Mas antes de chegar aqui, tem essa outra ferramenta que vai separar por mês, aqui é do meu filho, que eu já tô marcando em casa. Mas fazendo aqui, dever de casa, o pediatra fazendo dever mãe. de casa, isso, eu sou a pediatra dele. E aí, por mês, ele coloca o que é que a gente espera, quais são os marcos que a gente espera do desenvolvimento daquela criança, tá? E aí, alguns a gente realmente espera que a criança tenha desenvolvido naquele mês. Vou dar um exemplo aqui. O bebê, quando completa um mês, ele deve reagir ao som. Por exemplo, a gente balançar um chocalhinho e ele mudar a expressão facial, ele demonstrar que... Atentar, né? Demonstrar que ouviu aquele som, tá? Então, isso é que a gente espera que um mês ele já tenha. Mas tem outros marcos que eles têm uma faixa permitida, digamos assim, que a gente pode tolerar. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Levantar a cabeça e apoiar-se nos antebraços, quando a gente coloca de barriguinha para baixo. Então, aqui, a gente faz já essa pergunta o primeiro mês, aqui com 3 meses de vida, eu já faço essa pergunta para os pais e já avalio no consultório. Que vai até o quarto. Mas vai até 4 meses. Então, se o meu bebê com 3 meses ainda não desenvolveu isso, eu posso aguardar até 4 meses. Se com 4 meses ele não desenvolve, aí a gente já começa a pensar nos estímulos, certo? Uhum. Em casa, primeiro em casa, e aí avaliar um encaminhamento para um profissional. Por que eu estou mostrando isso? Porque essa é uma ferramenta que o pediatra precisa utilizar no consultório. Se o pediatra do seu filho não avalia o desenvolvimento do seu filho, tem alguma coisa errada. Procure outro profissional ou questione a ele, né? Consulta de puericultura não é só pesar e medir criança. Uhum. Desenvolvimento é um ponto crucial. E tá aí Álvaro para mostrar pra gente que um pediatra atento, que age, né, no início, age precocemente, ele faz a diferença na vida da criança. Porque às vezes o pai e a mãe, ele não tem essa noção. Ou então ele começa, aí a gente entra no outro grupo de pais, ele começa a negar. Ele enxerga, mas ele nega. Então, meu filho chegou aos 2 anos de idade e não consegue construir pequenas frases. Mamãe, água. Mamãe, quer. Mamãe, dá. Certo? Então, frasezinhas assim com 2 palavras. É o que a gente espera mais ou menos ali em torno dos 2 anos.
A criança não sequer fala, tem um vocabulário mais amplo. Às vezes fala só mamãe, quando fala. E aí, os pais percebem isso, mas começam a negar. Não, ele não fala porque ele não convive com muitas pessoas, com muitas crianças. Fica sozinho com a avó, fica sozinho com a babá, né? Ou então, não, ele não fala porque o pai falou só com 4 anos de idade. Então, ele tá no tempo, a gente pode esperar até os 4 anos. Então, tem esse grupo de pais também, os que enxergam e negam, né? E também tem os pais que não enxergam. Eles não conseguem, ou porque não convivem com a criança, e aí veio aquela questão que a gente estava conversando da pandemia, que muitos pais só conseguiram enxergar os atrasos dos seus filhos porque passaram a conviver mais com eles em casa, né? Então, a gente tem todos esses grupos. E temos o grupo, felizmente, aí dos pais, né, como Denise, que enxergam que tem alguma dificuldade e que vão em busca. Às vezes, o pediatra diz que não tem e eles não satisfeitos vão em busca de outro que enxergue a dificuldade, né, o atraso, a limitação que aquela criança está apresentando naquele momento. Que tem algo que eu acho que o bom profissional tem que ouvir, é o que a mãe fala, né? Com certeza. A mãe consegue enxergar, muitas vezes, o que um profissional ali, como você estava falando, né, doutora Larissa, naquela 1 hora de consulta... É quem convive com a criança, né? Justamente. Então, a gente, como eu disse, a nossa amostra, você como psicóloga também, é a mesma situação. O tempo que você tem é muito curto, né? A gente tem um tempo muito curto com o paciente, a gente não pode tirar conclusões por uma... E o pediatra, o psicólogo não, porque o psicólogo ainda acompanha. Semanal, Então, a criança vai para o psicólogo, vai para os terapeutas semanalmente. E para o pediatra, que vem uma vez no mês. E olhe lá, porque tem famílias que não levam todos os meses, né? Então, aí é que a gente fica mais limitado mesmo para fazer essa avaliação. Então, a gente depende muito da família trazer as informações. Então, daí a importância de aplicar, né, as avaliações, os protocolos. Aqui é outra tabelinha que eu também uso no consultório, foi de um curso que eu fiz com a doutora Bruna, lá de São Paulo, e ela dividiu aqui essa tabelinha de desenvolvimento por áreas de desenvolvimento. Isso facilita muito pra gente no consultório, né, pra gente ter uma visão mais global da criança. Então, aqui a gente avalia os marcos sociais e emocionais, que eu espero de cada mês, aqui os marcos de linguagem e comunicação, os marcos cognitivos, né, que é a parte de aprendizado, a parte motora, grossa e fina. Então, aqui eu já consigo todo mês falar para os pais, primeiro, o que é que eu espero que aquela criança desenvolva. Eu digo, ó, completou 2 meses, então esse mês a gente espera que seu bebê faça isso, faça aquilo. Na consulta de 3 meses, a gente vai avaliar se ele fez isso ou não, se ele atingiu essas, né, as habilidades que a gente espera para a idade dele ou não. E isso aqui é muito importante que seja feito, né, porque não é obrigação do pai e da mãe fazer essa avaliação em casa. Eles muitas vezes trazem para a gente essas situações, mas de maneira, aquela coisa assim, não, eu tô vendo que tem alguma coisa diferente. Eu comparei com o filho da vizinha, com o filho da amiga, e com o mais velho. O meu filho mais velho, e tá diferente. Então, os pais, eles têm, a mãe principalmente, ela tem esse feeling, né? Não tá diferente. E traz pra gente para aprofundar. Então, a gente reforça aqui, mais uma vez, a importância do papel do pediatra no diagnóstico, já que é ele quem está acompanhando todo o processo de desenvolvimento da criança, né, Larissa? Isso, exatamente. O pediatra, ele tá na frente, né? Ele tá ali na linha de frente. E ele vai ser o primeiro profissional que vai fazer esse direcionamento para a equipe multidisciplinar. E aí, assim, né, é importante também deixar, né, claro, para quem está assistindo, para a mãe, para as famílias, de que se você não está, se no fundo do seu coraçãozinho, né, existe uma dúvida, né, mesmo que o pediatra diga, cada criança tem o seu tempo, né, vamos esperar mais um pouco, existem marcos, existem janelas, né, então, se você sente, né, no seu íntimo de que tem alguma coisa errada, busque outra opinião, né? Vá para outro médico, questione o médico, né? Porque às vezes as famílias têm muito essa cultura de o médico falou, né? Tá dito, é uma regra, é uma ordem. E aí você pode questionar, né? Não precisa, né? A gente tem ali... É uma via de mão dupla, né, Isabel? Até e é preciso que você esteja à vontade, até para que seu filho tenha um bom desenvolvimento. Isso, né? Não guardem dúvidas, né? Seja no pediatra, seja na equipe Faz uma terapia. listinha, ó. Quando os meninos eram pequenos, eu fazia uma listinha quando eu ia pro pediatra perguntar tudo, não esqueci. Mas isso é fundamental. Né? E assim, não guardem dúvidas, né? E não se satisfez com aquela opinião. Se você acha que o seu filho tem alguma questão, né, que precisa ser melhor investigada ou trabalhada, busquem outra opinião, né? Não guarde para si aquilo que a gente pode resolver, né?
É isso, Denise? Concordo, inclusive, e da gente não perder o tempo, né? Porque quanto antes for Estimulação diagnosticado, melhor para você, melhor para a criança e melhor para a família, né? Então, é justamente isso, não se conformar e buscar o melhor para o seu filho. A gente está falando do nosso filho, né? Então, a gente O tem nosso que ser bem mais maior precioso, tesouro, né? maior tesouro, todas concordam, né? E assim, cada vez mais os pediatras buscarem, né? Se Sim. formar, Sim. se aperfeiçoar, estudar. Entender o papel fundamental que eles nossa têm nesse... responsabilidade, é muita responsabilidade que nós temos. Infelizmente, muitas crianças têm um diagnóstico tardio, perdem tempo de terapia, perdem tempo de estímulo. A gente sabe que quanto mais o cérebrozinho da criança vai amadurecendo, eu comparo muito quando eu fecho o diagnóstico, quando eu suspeito, que eu falo da importância das terapias, é que é igual uma argila. Quando ela está molhada, é fácil de você moldar. Isso é o cérebro da criança quando ela está pequena. À medida plástico, que ela né? vai crescendo, é a neuroplasticidade, né? Então, à medida que ela vai crescendo, vai ficando mais difícil. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Queria agradecer mais uma vez a vocês por compartilharem, né, toda essa experiência a respeito do assunto, quando se trata de diagnóstico, quando é mãe, quando é médica, quando é psicóloga. E a você que acompanhou a gente, inscreva-se você aqui no canal, deixe nos comentários o que achou do episódio, compartilha com a sua rede de apoio ou quem mais se interessa em aprender mais sobre esse universo. Esse é apenas o primeiro episódio do Fantástico Mundo e eu espero vocês por aqui.